Professor, o que o Brasil deveria fazer para tirar proveito da condição, da fragilidade dos países desenvolvidos? Eu vou fazer o seguinte: se eu fosse presidente da República, né, eu reduziria a dívida pública o mais breve possível, para reduzir os custos do governo, Principalmente os juros, custo financeiro. para ganhar condição de competitividade, dar independência ao governo. O governo é dependente da dívida. Uhum. O governo depende de quem compra os títulos. Quem são eles? Os bancos, as grandes multinacionais, Uhum. e mesmo o público hoje. Existe um serviço de compra do Tesouro Direto. Uhum. Qualquer pessoa individualmente pode comprar diretamente do governo, pelo site do Banco Central, do Tesouro Nacional, né? Então, eu faria o seguinte: reduzir drasticamente nossa despesa de juros, em dois flancos, reduzindo a taxa de juros da Selic e reduzindo a dívida pública interna. Com isso, o governo ficaria leve, pode até reduzir impostos, tá certo? Para dar condição dos produtos serem competitivos. Porque sendo competitivos os produtos, você exporta e você tem receita. Importa menos. E o governo fica forte. Exatamente. Mais moeda aqui dentro, menos é o custo do Exato. dinheiro, menor é o custo do dinheiro. Exatamente. Dizer, maior é ainda o financiamento das empresas. Né? Nessa hipótese, tá certo? O governo fica forte e o país fica forte. Uhum. Né? Veja que nós estamos hoje vivendo uma situação seguinte: o mundo inteiro elogia o Brasil, né? Que o Brasil é a bola da vez. Mas nós que estamos aqui dentro, conhecemos o país, nossas condições, conhecemos nossos recursos humanos, né? Nós sabemos que essa conversa aí é conversa para boi dormir, dos estrangeiros para nós. Não temos essas condições. Ainda não. Precisamos conquistar essas condições. Uhum. Isso sim. Eu concordo com o senhor, professor. Eu estava aqui até um pouco focado realmente em engenharia, mas realmente a gente está tendo uma aula, uma planificação de toda uma economia, de um setor que também é ligado direto a ela, extraordinária, né? Não tenho sombra de dúvida, né? Professor, como é que a engenharia brasileira, a civil, metalúrgica, mecânica, enfim, todas as modalidades, né, podem contribuir para fortalecer o país na postura que ela deve assumir? Professor, eu sempre, desde criança, tive a seguinte informação do Japão: que o japonês pensa primeiro na pátria, depois na empresa e depois na família. Só depois que é ele. Uhum. Né? Eu acho que é por aí. Cada especialidade dessa tem o seu recado, tem a sua lição de casa para fazer. Então pega lá na indústria automobilística, né? Engenharia mecânica, metalúrgica. Quer dizer, ali o que ele puder fazer, o profissional, o que ele puder fazer nesse sentido aí, né, ele está contribuindo seguramente para um país mais forte. Assim vale para a construção civil, vale para a agricultura, vale para o agronegócio, né? Ou seja, eu acho que esse seria uma orientação muito sábia do governo. Uhum. Ou seja, a de trazer para si o papel de orientador, né? Fazer menos e governar mais. O que é governar? É fazer com que as pessoas produzam um caminho certo, estejam bem orientadas, né? Para que todo mundo esteja convencido de que o seu papel é dar essa contribuição e não o que só ia acontecer. Ou seja, se todo mundo está fazendo maracutaia, corrupção, assim por diante, por que eu também não vou fazer? E é o que está imperando a cultura no país agora. Quer dizer, antes você tinha notícia aí de uma corrupção uma vez por mês, quer dizer, quando você ia ouvir era a mesma. Hoje a gente está tendo notícia quase que diário de assuntos diferentes. Então realmente é um problema que nos assola. Exatamente. E cria muita crise no governo, né? Claro. Então veja, eu acho que a maneira mais eficaz de combater a corrupção é exatamente o governo passar a orientar nesse sentido que eu falei. Ou seja, na medida que todo mundo se convence de que cada um tem que dar o melhor de si, Uhum. tá certo? Você vai afastando esses corruptos, essas coisas, deixando isso de lado e vai para uma coisa mais... Isso domina a cultura brasileira. Isso depende do governo. Uhum. Para mim, isso é governar. O governo tem que ter muito cuidado. Ele não pode querer estar fazendo muito. Fazer não é para governo. Governo é para governar. Você imagine aí, já cavalgou? Não tive esse prazer, professor. Mas você pode ver. Observe
pessoa cavalgando. Uhum. Né? E ele governa o cavalo. Ok. Isso é governo. Uhum. A direção, a velocidade, parar, recuar. Isso é governo. Fazer, outros fazem. Tem quem faça. Uhum. Saúde, por exemplo. Não precisa o governo ficar se empenhando e se desgastando em governar empreendimentos de saúde que são complexíssimos, de custo alto. Né? Tem que encontrar fórmulas em que ele põe as pessoas para produzir, para fazer. Quer dizer, dá autonomia a pessoas competentes. E instrumentos habilitados. Né? Uhum. Com isso que ele faz? Ele afasta da sua seara a corrupção. Ele contratou, delegou. Tá certo? Sim. Então, eu acho que é por aí que nós temos que caminhar. Eu acho que eu acrescentaria só, se o senhor me permite, até dizer que o profissional precisa, de certa forma, procurar até se empenhar um pouco mais no sentido de buscar mais conhecimento, aumentar a sua curva de aprendizado, atualizações constantes. Sim, né? Claro. Como o senhor bem já disse, a gente tem engenheiros que já são engenheiros há muito tempo, mas são engenheiros com ideias novas, inclusive. Né? Uhum. Eu não erraria em dizer que o senhor é um desses. O senhor tem. Muito obrigado. O senhor me deu aí uma perspectiva que serve de exemplo para qualquer tipo de profissional, aí já sai um pouco da esfera de engenharia, viu, professor? Se me permite, mas em foco em engenharia. Se me permite, eu vou lhe contar uma história. Claro. Eu, em 1971, estudei na Inglaterra. Uhum. E lá eu tinha uma bolsa de estudos, que era a parte da manhã era aulas na universidade, e à tarde era trabalhar na construtora. E eu tinha um chefe. Né? Depois de uns 4 meses, eu peguei e me atrevi a dar um elogio a ele. Né? Que ele, naquela idade, ainda estava naquele cargo. Uhum. Ele retrucou e disse: não, senhor, você está enganado. Agora que eu cheguei no cargo. Porque ele tinha 60 anos. Agora que eu cheguei no cargo. Agora que eu estou habilitado, com experiência, conhecimento, para dar a minha contribuição aqui na construtora, para não errar na construção dos empreendimentos dela. Eu acho que existe aí no mercado um equívoco em achar que uma pessoa com mais idade, mais experiência, contribui menos. Não tenha dúvida. Acho que é um equívoco aí que precisa ser revisto pelas empresas, pelas organizações, pela sociedade de um modo geral. Não tenha dúvida. Porque a experiência é a experiência. Por exemplo, você pega um homem do valor de Peter Drucker, que morreu faz uns 5 anos, né? Exatamente. Com 85 anos, está produzindo a plena carga. Morreu com 95 anos. Né? Uhum. Cada vez mais sábio. Não é isso? Então isso aí tem que estar atento para essas coisas. Não pode passar uma régua aí em quem fez 60 anos, não, porque está muito cedo ainda. Não, professor. Ainda mais num país pobre como o nosso. Eu arrisco dizer que eles estão passando régua muito cedo, com Exatamente. 35, 40 anos, professor. Pois é. A gente tem visto no mercado. E é lamentável. Uma hora reclamam que não tem profissionais, né? E na hora reclamam que o profissional de 23, 24 anos não tem a competência necessária. E é claro, não é que ele não é competente, ele não tem aquela experiência vivida, não é isso, professor? Exato. Por alguém que já dedicou toda a sua vida em obras, em empreendimentos, e do tamanho das que o senhor disse que construiu aí, aqui na Paulista, o MASP. E MASP. Imigrantes. Sim. Você vê, cada obra que acrescenta uma experiência, né? Uhum. Vou lhe dizer uma coisa. Eu pertenço a um movimento aqui em São Paulo, chama Movimento Recriar o CREA. Que nós estamos formulando novas posturas para o CREA de São Paulo. Ok. E nossas pesquisas mostraram o seguinte, que no Brasil, os profissionais da engenharia, principalmente, eles com 10 a 15 anos de experiência na profissão, estão sendo afastados da profissão. Por quê? Porque não há um amparo para que esse profissional caminhe e adquira uma especialidade, adquira uma excelência. Entendeu? Ele entra numa empresa, aí 3 anos depois, 4 anos depois, ele perde o emprego, ele tem que arranjar um emprego. Se aparece no outro ramo que não é aquele que ele estava, ele vai porque já começou tudo de novo. Tudo de novo. E ao final de 10, 15 anos, ele não tem uma excelência, uma especialidade. Tá certo? Aí abandona a profissão. Sabe uma coisa? Vou dizer um dado interessante. O IPEA
fez uma pesquisa e concluiu o seguinte, na pesquisa deles, de que 38% dos engenheiros diplomados é que estão na profissão. Apenas 38% dos 60% diplomados? estão fora da profissão. Por causa disso que eu estou dizendo. Puxa, lamentável, professor. Sabe uma coisa? Agora vai um outro dado. No país, nós temos dados do CONFEA, que é a Confederação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos, diz que nós temos 950 mil profissionais diplomados. Isso quer dizer, então, que 600 mil não estão na profissão. Não estão na profissão. E o Brasil aclamar por engenheiros. Ainda mais hoje nesse... Querendo trazer engenheiros de fora. E eles estão aqui. Não tem sentido, não faz sentido. Nós precisamos governar melhor. Nós temos recursos aqui, recursos de sobra, competente. Nós precisamos governar melhor, precisamos. Não tenho dúvida. Professor, eu gostaria de agradecer muito por essa entrevista, realmente foi uma das melhores que a gente tem feito. Obrigado. As outras foram também muito boas, essa também em especial foi muito boa, né? Gostaria que o senhor deixasse um recado ao nosso público. Aí a TV UOL hoje já tem cerca de um pouco mais de 6 milhões de internautas. Gostaria que o senhor deixasse um recado para eles, professor. Fique à vontade. Bom, eu para então encerrarmos nossa entrevista, que foi muito boa, eu deixaria um recado para os colegas engenheiros e para aqueles jovens que tendem a escolher a engenharia como profissão. Que é uma profissão muito bonita, é das mais bonitas, né? Porque ela se preocupa em construir, em fazer, em oferecer conforto para as pessoas, né? Ela constrói para a humanidade, né? Nossas obras duram muito tempo aí, né, na utilização, mesmo no âmbito da indústria, tecnologia. Aí hoje um celular, esses aparelhos todos modernos, tudo isso são inventados, são produzidos e cada vez trazendo mais consequências nessa linha aí de dinamizar tudo na atividade econômica, social, né, mesmo política. Então eu quero dizer para esses colegas profissionais e mesmo aqueles que tendem para a engenharia que é uma bela profissão. Vamos nos unir, ser profissionais unidos. Nós precisamos estar atentos para os nossos interesses como profissionais. Existem várias entidades que congregam engenheiros, né? Tem o Instituto de Engenharia, tem CREA, tem o Sinaenco, tem diversas entidades patronais, sindicatos patronais, como é o caso do Secov, o caso do Cinicesp. É preciso que os profissionais estejam em torno dessas entidades, para dar forças a elas, para que elas possam também servir de suporte, de amparo para o desenvolver das carreiras. Professor João Másio, mais uma vez, muito obrigado, né? Pois não. Bom, Agradeço. Eu que agradeço, professor. Estamos aí ao final de mais um programa, O Profissional do Século XXI, um programa da Escola Paulista de Negócio. Eu queria deixar aqui um grande abraço a toda a nossa equipe, um abraço carinhoso a toda a nossa equipe da Escola Paulista de Negócio. Também gostaria de mandar um beijo muito especial para a Ana Jaqueline. A todos vocês, tenham uma boa semana e até o nosso próximo programa. Até lá!